Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, sempre evoluindo cada vez mais, né? De forma confiante, competente, feliz. Você sabe, né, e conhece já as pessoas chamadas do transtorno do espectro autista? Como podemos ajudar, né, ele a lidar com essa, né, essa situação? Como poder a parapsicologia ajudar? Vamos embora refletir nesse vídeo, né, nesse nossa reflexão. O que a gente pode fazer? Sou Luiz Renato Tessado, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo sempre essas informações, reflexões, para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais e melhor e buscando cada vez mais, né, clarezas em relação a tudo que se aponta hoje na sociedade, né, principalmente essas modernas situações que dão diagnósticos, né, sem ter conhecimento quais são as causas. Né? Porque você não sabe uma causa, pode pesquisar, você não vai encontrar a causa de que desenvolve a síndrome do espectro autista. Você tem algumas hipóteses, né? Como se fosse alguma coisa genética ou fosse uma interferência do meio ambiente, mas ninguém vai estuda pelo emocional o que é essa história, né? Que é o que nós, a parapsicologia Sistema Grisa, temos, que é essa situação de gestação que cada criança, né, que é diagnosticada com autismo, foi a situação de gestação da mãe. Né? Eu já atendi poucos casos, né, mas já atendi, não tenho muitos casos nesses 17 anos de autismo, mas algumas que eu atendi, tenho certeza que foi muita desarmonia no processo gestacional. Entende? Inclusive, tem duas que foram simplesmente de mãe solteira, gestação não planejadas, não queridas, vivendo conflito, né, consigo, a mãe, né, vivendo conflito com o pai da criança, com a sociedade, né, contexto e contexto. Então, essas são as causas que a gente tem que buscar. E achando a causa, fica mais fácil de você motivar um autista. Até porque autista, hoje, né, coloca-se até assim como se autista fosse alguém assim meio estranho, porque ele tem interesse sobre paleontologia, sobre temas assim, mais, né, que as pessoas não estão acostumadas naquele quadradinho do ser humano da sociedade ocidental. Então, se ele tem essa capacidade, é porque ele é o quê? Um gênio, um superdotado. Tanto que associa, né, o déficit de atenção também com pessoas com autista, né, pessoas com hiperatividade. Isso tudo é consequência de um mundo moderno onde a mãe não tem aquela harmonia no processo gestacional. Né? Com certeza, todas essas mães que eu estou acompanhando, né, que já são bastante, não vão gerar crianças que vão ser taxadas depois de autistas. Por quê? Porque estão gerando diferente, estão sintonizando as crianças, não estão abandonando crianças no ventre. Por que a criança tem aquela dificuldade de convivência? Por que ela tem aqueles movimentos repetitivos? Hoje as mães têm muitos desafios nesse processo de gestação. Ninguém está culpando as mães, mas é só a gente entender qual era o processo de gestação. Na roça, né, no passado, onde era tudo mais tranquilo, tinha uma harmonia com a natureza, tinha a sobrevivência de uma forma tranquila, não tinha aquele apelo de uma sociedade que hoje apela para tudo, né, que a mulher tem que comemorar aniversário de gestação, aniversário de nascimento, tem que fazer isso. Então acaba que virando comércio e esquece o quê? Daquela criança. Porque a criança é muito mais importante que tudo isso hoje que se coloca numa sociedade. Só que a sociedade não está preocupada com a qualidade de vida de uma mãe gestante. Qualidade de vida, o que eu falo, é física, mental, emocional. Principalmente o mental e o emocional são as principais. Então, quando você tem pessoa autista, né, eu tenho, né, uma que acompanha, ela segue direitinho, ela está desenvolvendo ele muito bem, ela está motivando, tratando como uma pessoa normal. Porque qual é o primeiro desafio? Parar de tratar como uma pessoa doente. Porque ela vai condicionando aquela doença. Quando a gente trata, gente, isso é repetição, imaginação, hipnose. Lembra disso? A mente subconsciente fica. Então, se você sabe, se você é alguém que tem uma situação, né, de alguém que já está sendo diagnosticado como síndrome do espectro autista, não faça esse processo de fazer ele se autossugestionar-se, e você sugestionar e obrigar ele a ser autista. Porque quando a gente fica, porque você é autista, porque você não quer, porque você está em dificuldade. Não, tira o foco total disso aí. Né? E começa a colocar o que você quer em relação àquele filho. Então, como que a gente faz? Ajudando, dando técnicas que a mãe pode usar de repetição
imaginação, de imaginar o filho crescendo, de motivação para o sucesso, de motivação à capacidade daquela criança, sem cobrar, sem forçar. É tirar o foco do que eu não quero, gente. Né? Infelizmente, sabe-se que, né, ficam sempre martelando, repetindo, imaginando. Não é assim. A gente não precisa ficar passando por isso. Porque hoje tudo daí vai virando modismo. Aí o medo que já vai ficando as mães de gerar, porque a fulana tem, porque a vizinha tem, porque a amiga teve, porque a parente teve, já começa a ficar, porque sabe que na gestação esse emocional afeta muito. Então, assim, não fique nisso e vamos ajudar essas pessoas a se tornarem normais e sair desse lado depressivo, que é aquele que tem dificuldade, que às vezes vai fazer os movimentos, que vai ficar aplaudindo, porque ele está só falando na linguagem dele, do jeito dele, ele não quer mais ficar no quadradinho dessa sociedade que está limitando o ser humano. Então, assim, aprender a entender quem é o autista, qual é a função dele na sociedade, na humanidade hoje, e desenvolver esse lado superdotado paranormal, com motivação, com incentivo, né? Com valorização, de, né, saber trazer ele ao processo de evolução de forma harmônica e tranquila. Fazendo tudo, fazendo as coisas, se alimentando sozinho, né, tendo, né, aquela coisa de fazer né, o processo de se alimentar direito, de tomar seu banho sozinho, né, de ajudar ele a ler, escrever, pintar, desenhar, deixa, ele faz. Ele tem qualidades muito maiores do que você imagina. Né? Então, os autistas não são pessoas fracas, tanto que, já falei em outra oportunidade, autistas, né, seriam considerados gênios da humanidade, grandes cientistas, porque ele fica no mundo dele, naquele mundo dele que ele vai produzir, aquele mundo dele que ele vai viver e vai produzir material, livro, vai descobrir coisas, vai fazer, né, situações de que um que se dito normal não enxerga. Porque ele tem uma paranormalidade muito forte. Por isso que é preciso entender. E já, né, quando criança, a paranormalidade é muito forte, porque lembra que o subconsciente somente que atua no ser até a pré-adolescência, né, 10, 12 anos. Então, quem está ali criança, ele só tem o subconsciente, onde está total, né, aberto à paranormalidade. Onde ali pode-se já jogar essa valorização, esse incentivo, a semente de que ele é um sucesso e não um doente. Dele que é alguém que tem capacidade, e não de ficar rotulando que não tem cura. Ele fala que não tem cura, a medicina fala que não tem cura, tem que tratar o resto da vida. Tá, mas de que forma você vai tratar essa pessoa? Vai encher de medicamento? Vai ficar travando, criando dependência? Para com isso. A gente não tem que criar dependência, temos que se motivar a aprender. Por isso, é estudar o ser humano de uma forma maior, como nossa ciência da parapsicologia sistema grisa, né, estuda e tem vários, né, aspectos que a gente está ali desenvolvendo. Então, são só desafios que são jogados para nós no ser humano, no mundo moderno, e que precisamos aprender a entender. Quais são esses desafios e quais são os sinais e como motivar. Então, é só motivar, né, a entender esse processo dessa criança, que precisa, está sendo colocado como se fosse muito mais intenso em homens, né, autistas, não mulheres, porque a gente tem uma sociedade, né, onde tivemos, né, isso são influências que a gente tem que entender das programações culturais e milenares que afeta também a mãe quando vai ficar grávida, naquela visão machista desses homens que estão tendendo a querer voltar ao machismo, de ser o controle total da sociedade, da mulher principalmente. Então a mãe não quer gerar mais esse tipo de criança. Por isso estão vindo crianças mais sensíveis e não brutamontes que vão fazer feminicídio, que vão fazer essas histórias de destruição do planeta, né, de achar que tem que fazer o que eles querem. Não. Então é isso que está fazendo esse processo de homens virem mais sensíveis, né, mais com capacidade de perceber. E não só ser aqueles que vão ficar lá trabalhando, reproduzindo o que uma sociedade fez para evoluir, para matar fome, para sobreviver. Não, ele vai contribuir de forma muito diferente. Vocês vão perceber, anota aí, né, anota aí quem está vendo esse vídeo. Vão ter muitos resultados fantásticos. E eu tenho já gente que vai me dando já esses resultados, está fazendo um trabalho, né, diferente criando seus filhos. Né? Não é, dona Ila? Então, o que está lá fazendo, a pessoa se entendeu. O Antônio que está sendo criado de uma forma diferente. E já está trazendo resultados maravilhosos para ela. Ela se sentir orgulhosa e não ficar tratando como um doente. Então é isso que a gente precisa trazer, essa motivação para se desenvolver como um ser humano normal, através da repetição, da imaginação, da sugestionabilidade.
através de técnicas que você pode usar com a criança no sonho, no sono, acalmando, programando, fortalecendo ele, para se sentir cada vez mais um ser humano, para se realizar como um ser humano. E isso vai dar muito resultado, né? É só a gente fazer a diferença. É só você permitir fazer a diferença. Então, não deixe, né, a ser hipnotizado, nem hipnotize a criança a se condicionar como uma pessoa que é doente, que não tem jeito, que não tem cura e que vai ter que ficar assim o resto da vida dependente de alguém. Porque aí tem muita gente que vai ficar criando aquela dependência. Tanto que a gente já tem vários casos de síndrome de Down que são totalmente dependentes, vivem sozinhos. É só a gente dar, né, a motivação. É só você estimular. Né? Então, assim, só tem consequências que se dão diagnóstico para as pessoas, mas não se tem causas. E quando a gente sabe que causas são situações complicadas, vivenciadas num contexto, é só a mãe fazer esse processo de reorganização. Né? De como foi a gestação daquela criança, como foi aquele processo, o que foi tudo que ela viveu ali. A própria mãe vai fazendo todo esse trabalho com o próprio filho. Vai trazendo ele a ter essa racionalidade, de ver que ele pode assumir, sim, essa genialidade que ele tem. Só que isso é um desafio, por isso que precisa, né, de dedicação nesse primeiro momento, desde o momento que vai lá e recebe essa diagnóstico, você percebe a diferença, e já fazer todo esse processo de estimulação. Então, é buscar ajuda com a pessoa certa, quem é mãe, quem é pai. Né? Porque principalmente as mães que estão mais à frente, mas o pai também pode fazer essa motivação e não simplesmente descartar, não, é emprestável, deixa lá na sociedade. E a sociedade parar de padronizar que quem sai daquela situação de que não vai ser o macho soldado, que vai seguir aquele soldadinho de chumbo, ele vai ser uma pessoa incapaz, impotente. Não, todos somos importantes no planeta, numa sociedade. Seja quem é dito normal, quem tem essas situações e quem enxerga de forma diferente, que é muito mais com o terceiro olho, o sexto sentido, do que, né, essa limitação dos 5 sentidos que estão aí ainda presos há séculos já e com resistência a se libertar. Então, bora libertar, somos capazes, somos competentes. Estamos aí cada vez melhores, maiores para poder. Esse é o gato jogando coisinha aqui do meu lado, né? O Guinho que está miando, vocês estão escutando, ele faz as artezinhas dele aqui. Né? Mas que ele está aqui sempre que era para ser nos vídeos. Né? É só tratar diferente, né? É só fazer a diferença que a gente consegue, né, ter os resultados maravilhosos. Grandes seres humanos de luz, gostou desse conteúdo? Compartilhe e passe para frente, vai ajudar pessoas que estão tendo, né, situações assim a resolver melhor. Né? Ou abre o vídeo e vê ele no YouTube, dá ok lá, porque mais gente deve ficar acessando. Né? Gratidão àqueles que já estão inscritos no meu canal, né, de Bem com a Vida no YouTube, aqueles que estão me seguindo já no Instagram, no Facebook, que visitam o meu site, aqueles que já, né, adquiriram o meu e-book, né, Depressão e Libertação, que ali fala de situações, né, que são já, né, de casos que levam a essa situação do autismo, né, e compartilha cada vez mais para que a gente possa estar se desenvolvendo, né, e vibrando, né, agora que esses 3 anos que já tenho de canal, né, desde lá né, 2020, março, que foi quando eu iniciei, já estamos em abril, estou gravando esse vídeo, e que vamos evoluindo cada vez mais. Aguardem que grandes novidades estão vindo esse ano, né, de 2023. Já fiz meus, né, sexagenário, chegando a 61 esse ano, agora já falta só um mês para o meu 61, e novidades surgindo para que a gente possa aumentar cada vez mais essa interação, cada vez mais trazer qualidade, né, porque esse é o meu objetivo. Que sejamos cada vez melhores de bem com a vida, grandes seres humanos de luz, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria.